Olá, eu sou a Thelma e aqui a gente vai dar sequência ao vlog falando do passeio pelo meu Kindle, mas que nos leva a Santiago de Compostela, ao Caminho de Santiago que eu fiz em 2018. Então esse é o segundo vídeo e eu tinha parado em Vila Franca del Bierzo, já tinha chegado lá saindo de Astorga e fiquei hospedada num albergue muito famoso, é o Ave Fênix. E ali foi o primeiro grande encontro que eu tive, com o cara que me recebeu nesse albergue, que me ensinou que o caminho não é essa corrida, não é a quilometragem, não é... Eu tava muito desesperada para fazer tudo que eu tinha imaginado e não estava aproveitando o caminho. E ele disse que era exatamente aí o meu erro, que o caminho a gente precisa aproveitar, e ele tinha toda razão, mas eu ouvi o que ele disse, mas não percebi totalmente o que eu precisava fazer. Então nessa noite teve um jantar coletivo que era oferecido pelos albergues, super barato, e que a gente comia super bem, conhecia um monte de gente, e foi isso, né? Nessa mesa gigante tinha ingleses, argentinos, nórdicos, tinha franceses, tinha uma senhora que parecia mais nova que eu, de tão bem disposta, ela era de Luxemburgo. Enfim, a mesa eu apelidei de Torre de Babel, porque cada um conversava numa língua diferente e todo mundo se entendia. E foi engraçado que esses dois franceses, tinham dois boêmios franceses sentados na minha frente, um deles era bem bonito, um tinha um cabelão, o outro tinha um rosto lindo. O bonito olhou para mim e falou assim: nossa, muito legal ver você falando espanhol. Eu achei aquilo engraçado, né? Eu tava conversando em inglês e espanhol. Eu falo, né, português. Pensei comigo, né? Até que o mérito não é tão grande assim, mas agradeci. Falei, obrigada, né? Porque você é inglesa, né? Falando espanhol, eu acho incrível. Falei, mas quem disse que eu sou inglesa? Eu sou brasileira. Aí, não, eu tinha conseguido enganar os caras, eu achei isso super engraçado. E então, se você é brasileira, você vai parar em Vega de Valcarce, no albergue brasileiro, não vai? Falei, eu não. Por quê? Não, eu tenho outros planos, eu tava com aquela ideia ainda de 20 quilômetros diários, eu ia passar a Vega de Valcarce. Ele, não, mas você devia parar lá, você é brasileira, e é um albergue que vive de doação. Doação? Ele é muito legal. Falei, tá bom, vou pensar nesse caso e tal e coisa. Bom, foi esse o jantar, a gente conversou nessa Torre de Babel. No dia seguinte eu acordo, todo mundo já tinha saído, eu ainda estava meio no fuso horário errado. E só encontro com os dois boêmios, eles olham pra mim e falam assim, te vejo lá no albergue brasileiro, hein? Aí eu falei, tá bom, pensando, vai esperando que você vai me encontrar no albergue brasileiro. Saio andando ainda naquele meu ritmo meio alucinante, encontro uma italiana muito simpática, que era um pouquinho mais velha que eu, mas umas 10 vezes mais bem preparada do que eu. Ela andava o dobro da minha velocidade, atlética, já tinha uns 2 ou 3 filhos, e fomos conversando em italiano. Também falo italiano, eu estudei mesmo, só que ela tinha paciência de esperar que eu lembrasse as minhas palavras enterradas lá no fundo da minha cabeça. E ela estava, na verdade, bem feliz de falar italiano, porque ela não dominava o inglês e alguém que falasse italiano era um presente para ela, e ela era muito legal. Fomos conversando e contei meus motivos de estar ali, e ela foi me contar os dela, né? Ela disse que tinha, né, os 3 filhos e que foi sempre o sonho do marido dela fazer o caminho de Santiago de Compostela. Só que nos 2 anos atrás ele tinha ficado doente e tinha morrido sem realizar o sonho, e ela estava ali fazendo o caminho por ele. Nossa, achei super tocante. Ela era uma pessoa bem diferenciada, mas a gente acabou se separando porque ela tinha um ritmo muito mais rápido e maior que o meu. Eu não podia prendê-la e nem conseguiria alcançá-la, então a gente se separou ali. E quando a gente se separou, eu estava em Vega de Valcarce. Enquanto eu caminhava com a italiana, eu percebi que eu tinha uma dor no meu pé, estranha, uma fisgada.
Mas com a conversa eu me distraí, mas chegando ali em Vega de Valcárcel, eu achei o albergue brasileiro. E parei ali para pensar um pouco, eu falei, o que eu faço? Sigo em frente, se meu pé tá doendo, tem alguma coisa errada. Quer saber? Se tiver vaga no albergue, eu vou ficar aqui. Entrei no albergue e sou recebida por uma loira. Começo a conversar com ela em inglês e pergunto de vaga. Ela, não sei, você fez reserva? Eu falei, não fiz reserva. E aí eu falei, posso falar em português com você? Já falando em português. Ela, mudou para o português. Era a Xênia, a dona do albergue, uma carioca. E a gente começou a bater um papo. E ela, não, fica aí, tem lugar sim. Eu falei, quero ficar. E fiquei. Eu cheguei bem cedo, porque eu acompanhei a italiana, que tinha um ritmo muito forte. Então, antes da hora do almoço, eu já estava em Vega de Valcárcel, me instalei. E, enfim, sabia que eu ia reencontrar os dois boêmios franceses da noite anterior e ia reencontrar a Ângela, a irmã e a cunhada dela, porque elas tinham me dito que parariam no albergue brasileiro. Eu falei, que bom, vou reencontrar todo mundo. E dito e feito, foi o que aconteceu. Mas não só isso, eu tô lá, de repente aparece um espanhol. O nome dele era Arturo, não era Arturo, era algo parecido com Arturo, que eu não consigo lembrar exatamente, mas ele foi uma dessas pessoas que vocês já devem ter sentido isso, que você tem uma conexão imediata, que você, com poucas palavras, já está íntima da pessoa, já conversa todos os assuntos, você tem exatamente intimidade de falar o que você pensa, e ele foi assim, a gente teve uma conexão imediata. E ele é super normal, assim, mas eu achei ele lindo, achei ele super gatinho. Mas ele era bem normal, isso era já, porque teve essa sintonia, eu enxerguei algo além do físico, só, mas ele era bem bonitinho também. Só que ele tava com uma namorada. Essa é uma outra parte da história. Mas isso não impediu que a gente conversasse animadamente, né? A gente não parava, e acho que a gente estava conversando em espanhol, e a namorada dele era americana, então ela ficou meio excluída do papo, mas ela também estava com as amigas dela, e tudo bem. E ele também, Ninchun, né? A gente ficou conversando animadamente, ele me falou que trabalhava só 4 meses por ano, ele era instrutor de esqui, então, no inverno europeu ele trabalhava, depois disso ele ia aproveitar a vida pelo mundo, tinha acabado de voltar do Brasil, onde ele tinha passado uns meses, aí eu já estava tão íntima dele que eu falei assim, como você é folgado, só trabalha 4 meses por ano e sai por aí, que folga. Aí ele, olha o que você tá dizendo, ele ficou bravo, sabe? Ele falou assim, eu não sou folgado, eu batalhei muito para conseguir fazer isso e conseguir me sustentar com esses 4 meses e me dou ao luxo mesmo de conhecer o que eu quero e de viver como eu quero, não sei o que. Eu falei, tá bom, desculpa, retiro o que eu disse, blá, blá, blá. Então nessas, eu saí de onde a gente estava e entrei pro albergue para pegar uma bebida para mim. Ele foi atrás. Aí ele foi atrás, encostou no balcão e eu falei assim, como é seu nome mesmo? Ele, por que você quer saber meu nome mesmo? Eu falei, não, eu quero entender como escreve o seu nome. Eu tive uma dificuldade de entender o nome dele. Não era Arturo, tão simplesinho assim. Ele falou, o quê? Você quer saber meu nome por quê? Porque você vai escrever assim, dentro de um coração, Thelma e Arturo? O cara! Falei, não, claro que eu não vou fazer isso. Aí também, se eu quiser fazer, o que você tem a ver com isso? Enfim, rimos e tal. Mas, voltando ali para fora do albergue, ele foi conversar, foi dar uma atenção para a namorada dele, afinal de contas, era a namorada dele. Eu conversei com um austríaco, eu conversei com outras pessoas, aí depois já fui dormir. Tava no mesmo quarto que a Ângela e a irmã dela, a cunhada. Aí foi com a irmã dela que eu comecei a conversar. Falei pra ela, falei, nossa, eu achei aquele espanhol tão gatinho, ele é tão meu número, mas que pena, o cara tem namorada, né, que azar. Bom, mas tudo bem, ela, Thelma, como você é trouxa, eu falei, trouxa, eu? O que eu fiz pra merecer esse trouxa?
Ele, Thelma, lembra que a gente se encontrou? A gente tinha se encontrado bem no começo do caminho para mim, né? Ali perto de Astorga, onde tem um falcão, um cara meio medieval, assim, um personagem do caminho que deixa você tirar fotos com esse falcão. Eu e a Ângela, a gente parou e ficou no maior papo com esse cara, tirou foto com o falcão e falou um monte de coisa e tal. Aí a irmã dela, então, enquanto você e a Ângela ficavam com aquela bobagem com o falcão, ele estava do seu lado, ele estava acompanhando a gente há um tempão, caminhando do nosso lado, esperando uma oportunidade para conversar com a gente. E quando vocês pararam ali, ele também parou, esperou que vocês parassem de conversar com o cara para ver se ele conseguia falar. Mas como vocês não deram a menor bola para ele estava ali por sua causa. Por minha causa. Ela por sua causa. Quando você não olhou para ele seguiu o caminho dele sozinho e deixou a gente. Agora ele apareceu com essa, não tinha essa namorada naquele momento. Eu falei, meu Deus. Bom, na verdade, eu ainda encontrei com ele uma vez, na verdade de longe, assim, a gente se viu e fez um tchau no caminho, mas ele seguia com a namorada dele e eu nunca mais vi o Arturo. E aí o caminho tem dessas coisas, né, dos encontros e desencontros. E para mim, foi bem claro, eu fui pro caminho para conhecer gente, para mostrar, para provar para mim mesma que eu sou aberta para conhecer as pessoas e tudo mais. E o caminho me mostrou que eu até sou mesmo, né? Eu conversei com um monte de gente, conheci um monte de gente, mas que eu não estava aberta a conhecer alguém. O cara, o espanhol, que era o meu número, apareceu e eu não dei chance para ele. Quando eu dei a chance, foi para me mostrar que eu tinha perdido a oportunidade. Enfim, o caminho tem dessas coisas e é bem interessante. Bom, o vídeo de hoje foi só histórias do caminho, né? Eu vou dar sequência no próximo vídeo falando do Sebreiro, porque dali a gente seguiu para o Sebreiro, eu fui caminhando com a Ângela, a irmã dela estava com o pé machucado, foi de carro e levou as nossas coisas. Então, sigo para o Sebreiro, que é uma história Harry Potter, eu até coloquei um colar para quem conhece. Então depois, próximo vídeo é Sebreiro e a atmosfera celta que cerca esse lugar incrível, e aí eu dou sequência ao meu caminho de Santiago de Compostela. Então, a gente se vê no próximo vídeo.